Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESCS FM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei a Rita Camarneiro, ela é humorista e foi apresentadora do Curto Circuito. Estreou-se na comédia através do stand-up comedy há cerca de 10 anos. Na altura ganhou notoriedade em atuações no 5 para a meia-noite e por lá ficou como guionista. Hoje a Rita não faz stand-up, mas encontrou o formato ideal no Banana Papaya, um vídeo podcast onde, com Joana Gama, fala sobre os limites de tudo, menos dos do humor. Tentei perceber como é que a Rita foi descobrindo o formato ideal para a sua comédia, como está a relação com o stand-up, parece que é para voltar, e que objetivos tem por concretizar na área. A comediante que a Rita escolheu para abordarmos foi a Fortune Feimster, uma humorista americana que há um ano estreou-se com o primeiro espetáculo a solo na Netflix, Sweet and Salty. A Rita contou ainda uma história que curiosamente envolve o humor à primeira vista e um café em Benfica. E parece que a Rita tem também um fascínio por bombas de gasolina. É ouvir esta e outras histórias no episódio 34 do Humor à Primeira Vista. Segue o podcast em @humoraprimeiravista.podcast no Instagram. O episódio 34 começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Rita, bem-vinda. Obrigado por teres aceitado o convite. Queria começar pelo stand-up. Eu sei que tu não fazes e não te queres chatear muito com esta questão. Atualmente não fazes, mas já fizeste e exatamente começaste por aí no humor. E então queria exatamente fazer essa retrospectiva. Que neste caso tu fazes stand-up depois de um curso da Bang. Vais ao 5 para a meia-noite atuar nas speed battles no Luís Filipe Borges, sim. Luís Filipe Borges, exatamente. Na altura até eras conhecida como Rita Mendes, já agora. É verdade, sim. Não é? Rita Mendes, achei interessante mudar de apelido, mas Camarneiro tem mais impacto, acho eu. Acho que é uma Sim, opção são os fixe. dois apelidos, pronto. Eu sou Camarneiro Mendes, sou Ana também, portanto acabo por usar os dois do meio, porque é mais incomum e muitas vezes quando ia atuar, pronto, confundiam, pensavam que era a Rita Mendes do CC. Na altura não havia Exato. fotos nos cartazes, era só o nome. Não, por acaso havia e eram todos E péssimos. ficaste Rita do CC, mas não ao menos, não é? Exato, ainda por cima também, depois mais tarde foi para o CC, portanto imagina, se fosse Rita Então, Mendes. então usas o mesmo apelido, neste caso o teu irmão também é escritor, ele é o Nuno Camarneiro também é Exatamente, sim. Mendes. Também, sim. Ok. Somos 3 irmãos, bom, sim. E Camarneiro Mendes, e uns usam Camarneiro, outros usam Mendes. Forte. Pronto, este pronome sobrenomes para começar. Mas agora relativamente ao stand-up. Depois disso, tu continuaste no stand-up. Entretanto, em algumas conversas e podcasts, entrevistas recentes, confessaste que não gostavas muito daquilo que fazias na altura, que é normal. Uma pessoa afasta-se temporalmente do trabalho que fez e se calhar já não se identifica tanto. Sim, sem dúvida, isso acontece muito, não me identificar com o material, pelo menos com o conteúdo. Com o conteúdo. Sim, também é normal, comecei há mais de 10 anos. Mais de 10 acho eu. anos, exatamente. Portanto, as coisas evoluíram muito, eu própria, não é? E sim, há coisas que eu não consigo ver. Não consegues ver. Não, impossível. Mas revisitando, lembras-te de alguma coisa que hoje em dia até se calhar consegues te identificar ou mesmo nada? É mesmo Sim, uma divergência total. Não, assim, não, claro que não. Eu aceito-me tal e qual como eu era, que remédio, não é? Sim, algum conteúdo que eu achava ou acho até interessante, sei Ok. lá, sim. Mais, sei lá, sobre religião e por aí fora. Agora, eu estou-me a pensar num do presépio, que era assim o que eu mais gostava. Mas sim, eu deixei de fazer stand-up, no entanto, é sempre aquela coisa que penso sempre, se calhar vou fazer, porque eu, o ano passado por acaso experimentei fazer uma ou duas vezes, e fiquei, ok, tenho de trabalhar nisto, porque o que me faz sempre confusão é a entrega em palco, pronto. Eu tenho Ok. muito medo, eu acho que é das piores coisas que se pode fazer. Mas, ou seja, isso tu na altura afastaste porque
na própria altura percebeste que em termos de conteúdo não estavas a fazer aquilo que querias? Era isso? Ou foi muito mais tarde só? Nem te sei explicar, acho que foi gradual. Afastar-me do stand-up foi também porque me fui ocupando por outras Outras coisas, coisas, sim. claro. O que faz com que algo que seja extremamente doloroso seja mais largado, vá. Claro, E acho que gradualmente também fui deixando isso e fui crescendo e crescendo mesmo em termos intelectuais, não é? claro. Vá. E pronto, ia consumir cada vez mais comédia e pronto, tudo, mais alguma coisa, né? E fez com que eu não gostava mesmo e não gosto do material que tinha. Só que o que mais é que às vezes eu acho que onde eu peco mais é mesmo em palco, ou seja, enquanto que no Banana Papaya, nós, pronto, aquilo não é stand-up, nem pouco mais ou menos, Certo. não é? Claro que eu e a Joana, eu sei que tu não querias falar já disto, se calhar, Não, não é? não, não, podes falar, por Ah, amor de Deus. ou seja, isto para dizer que o Banana Papaya agora é o mais próximo que eu estou do stand-up, no sentido Ok, em que nos espetáculos ao vivo, no sentido em que nós temos algumas coisas que sabemos que podemos falar, cada uma tem assim alguns temas, os olha, tópicos, não é? nos tópicos, sim. Mas às vezes até é engraçado porque durante a atuação, às vezes lembramos-nos de coisas que se calhar já foi um bocadinho um beat nosso ou não, estás a ver assim, uma coisa Certo. está um bocadinho embrulhada, mas é engraçado que em palco o facto de eu não ter a coisa tão guionada e sabes, e os tempos e a punch aqui, a punch lá, pronto. Isso Claro. faz com que eu fique muito mais solta e funcione muito melhor. Ah, Então, por exemplo, Claro que também estamos desresponsabilizadas, não é? O facto de estar com a Joana Gama ajuda muito, ajuda a estar claro. acompanhado, não é? Sim, porque Claro. a coisa torna-se menos mecânica. É tudo muito mais natural, Uhum. espontâneo. Certo. Parece espontâneo. Ok. Mas, por exemplo, aí relativamente a essa ideia que estavas a dizer de em palco estás mais solta porque não tens tudo ali detalhado em termos de guião, certo? Sim, Ou seja, acho que há numa perspectiva dos comediantes americanos acontece muito isso, que é aquela ideia de escrever em palco. Não sei sim. se já estás referenciada com isso. Por acaso, Que tam- não, a sensação que eu tenho é que quase toda a gente tem tudo, mesmo aquilo que parece improvisado, não é? Certo. Os paus, não sei o quê, isso parece estar tudo estudado e isso faz-me alguma confusão, por acaso, essas. Não, certo, mas isto é, por exemplo, numa fase de preparação, ou Ah, seja, sim, estás a sim, sim, perceber quando sim. vais, sei lá, imagina um Maxime Uhum, ou um Comedy Club como já foste, ou uma sim. noite de comédia, aliás, hum, se levar, imagina, tens uma ideia, mas não a detalhaste, sabes que queres dizer isto, isto e isto, mas depois lá no meio, se calhar tentas improvisar, se Eu calhar não consigo, por acaso. não, Não, sozinha nunca não. experimentaste assim fazer, então, Opá, eu a única vez que fui assim mais livre, com tópicos para falar, vá, foi no Conta-me conta-me tudo, Tudo, sim. Mas pronto, é storytelling, é diferente. claro. Ou seja, as pessoas não estão à espera, Mas se por calhar. acaso disseste no extraordinário que gostaste dessa noite, Sim, gostei, não porque foi? lá está, sentia-me solta, de alguma forma a dominar aquilo que eu tinha. Ou seja, porquê? Porque eram histórias minhas, não é? Ah, e é engraçado, e isto também acontece no Banana Papai, que parece que ao estar lá e estar solta não estar presa É um guião a um fixo. guião, a tópicos muito rígidos, faz com que esteja muito mais atento ao público e perceba. Não sei explicar, acho que naturalmente percebo melhor os timings, aquilo que está a funcionar, aquilo que não está. Ou seja, é essa coisa que estavas a Claro. dizer, trabalhar mais em palco, só que mesmo, mas quando vou para stand-up parece que existe logo um semblante Mas e eu não estou a consigo ir perceber. só com tópicos, Mas mas achas vou que tentar, não isso é? pode ser um bocado. Eu percebo isso que muitas vezes, até antes de começarmos a falar, estavas a falar do New One, que é um espetáculo do Mike Birbiglia, Uhum, que é muito storytelling, uhum. e aquele até algumas pessoas até consideraram aquilo mais um monólogo do que propriamente stand-up. Isso depois também pode ter a ver um bocado com aquilo que as pessoas consideram que é o stand-up, Exato. se ser só tipo tudo escrito, chegar lá, um microfone de piadas, está. Uhum. Não é? Se calhar pode haver um registro um bocado mais alargado dentro disso em que te enquadres mais que seja tipo storytelling e ao mesmo tempo possa ser considerado stand-up, não? Pois, exato, eu acho que, assim, eu acho que é um solo, né, de comédia, pronto, se calhar devíamos falar mais em solo de comédia do que stand-up comedy, não sei, porque está muito formalizado, não é? Claro. Associamos sempre o stand-up comedy, só que eu acho que o Mike Birbiglia fez também se enquadra em stand-up, embora, Sim, eu pronto, também acho, eu também acho.
E eu cada vez mais gosto de formatos um bocadinho menos Sa- rígidos, acho eu. Pois. Um, Usar aquela ou expressão seja, de sair de fora da caixa, não é? embora eu goste, imagina, ontem, por acaso de ontem à noite estava a ver um sol do Chris Brown. Do Chris Brown? Do Chris Brown, não, do Chris Rock, oh meu Deus do céu! É que ainda por cima ontem estivemos a falar, pronto, ia falar do Chris Brown, devia estar preso, e não sei o quê. E agora confundi, desculpem. Aí, anda má O onda. Chris Rock, O o Chris Rock, comediante, não sim. o Chris Brown, cantor. E eu adoro, e ainda por cima o sol, acho que foi de 2018, ele Sim. toca em É o temas. Tambourine, Sim, Tambourine, com uma exatamente. versão alargada que saiu ontem. Exatamente, estava a ver isso. Em que é cortado com algumas Partes partes, com extra algumas e entrevistas. bastidores, não é? Como? E partes de bastidores, não é? Exatamente, sim. Exatamente. E pronto, eu gostei muito. Mas de facto, nele nota-se perfeitamente o guião, embora ele faça de uma Claro. forma super natural. O facto de ir sempre buscar a mesma palavra e não sei o quê. Pronto, esse tipo de coisas que é quase até, lembra um bocadinho quase uma música, não é? Ou Certo. pronto, sem ser, não é? Pronto, sem ser música, não é? Mas em termos formais. Mas eu gosto muito desse. Só que acho que não funciona comigo. Não consigo fazer. Porque fico. Enquanto que há pessoas que se sentem mais, parece que libertas, tendo o guião e podem. E improvisam bastante e saem do guião e voltam. Eu com o guião parece que não consigo Mas, sair. mas era isso que eu estava a dizer. Eu, pelo que vejo de Banana Papaya, que Uhum, acompanhei, foi se calhar onde acompanhei mais em termos de registro uhum. humorístico assumido, vá. Porque o CC obviamente tem momentos, mas não Sim. diria que é, não é Sim, propriamente só humor, não é? Mas nesse teu registro acho que esta ideia de um stand-up que não seja só isso de guião, Uhum. que explora um bocado o storytelling, acho que era um registro fixe para ti. Exato, Agora eu também estou-me a acho dizer que na sim. opinião de Não, espectador. estás a perceber? obrigada. Não, por acaso, acho mesmo, e o Banana Papai permite-me ser eu, sim, isto parece um bocado boleiro dizer, ai, sou tão eu no Banana Papai. A verdade é que sou sempre eu um bocadinho, não é? Só que os momentos em que me sinto menos, ai, que horror, nem acredito que vou dizer isto, menos eu, é precisamente a fazer stand-up sozinha, pronto. Agora, em conversa com a Joana, ao levar Que ela também tem um tópicos, bocado essa ah, coisa, pelo menos quando ela veio cá ao podcast, também falou um bocado disso, que se calhar não era bem um stand-up uhum. duro, rígido que ela gostaria de fazer. não é? Embora, sim, embora ela Ela tenha já feito mais, tem sim, sim. feito bastante e está muito bem, e ela consegue, não sei, acho que ela consegue entregar-se mais. Pá, não sei explicar, acho Uhum. que portanto, tem a ver com a personalidade, acho eu, a minha, de me sentir muito observada. Pá, não sei explicar, assim, eu tenho fobia social, só Pois. pode ser. Embora eu não Timidez, não é? tenha. Assim, eu sempre tive uma coisa que é. Sempre que ia para falar, mesmo na escola, na turma, Em durante as aulas, apresentações, não é? Por eu, exemplo. eu tremia bué, estás a ver? Pois. Tremia mesmo, mas nunca deixava de falar. Sempre fui assim, pronto, em relação a tudo. As coisas podem, sim, causa-me Pode custar, sofrimento, mas custa, mas tem de ser, tenho de claro. dizer. E no stand-up somos nós que queremos, não é? Ir. Epá, eu só gostava de conseguir, não sei, ser, pronto, fazer com que aquilo parecesse natural, mas de facto custa-me muito. Mas eu acho que é isso. Não quero estar aqui numa de dar conselhos, porque também não sou Não, mas ninguém. podes, estás à Mas acho vontade. eu acho que muitas vezes há não só uma pressão para humoristas fazerem stand-up, e Uhum. eu também percebo isso. Eu às vezes eu próprio faço essa pressão com pessoas que não fazem, porque acho que é interessante também desafiarem-se nesse ponto de vista, mas também há se calhar uma ideia de que muitas vezes o stand-up tem que ser aquela ideia fixa que não pode-se misturar outras coisas. Sim, Tipo, o Bo Burnham, aquilo sim, se é calhar stand-up bastante ali há pouco, disruptivo, não exato, é? É sim. muito diferente. E depois, se também não houver esse espaço para se fazer isso, as coisas também acabam por não se criar novos formatos, talvez, digo eu. Sim, sim, E acho, e verdade, acho que é isso, se concordo calhar, contigo. soltar-nos um bocado daquela ideia de que stand-up tem que ser só daquela forma, não é? Eu acredito que cada pessoa, se quer fazer stand-up comedy ou ingressar na comédia e por aí fora, acaba, pá, mais cedo ou mais tarde, acaba por encontrar o seu registro O ou a seu forma registro, como se depois. sente mais confortável. Sendo que é sempre uma altura em que estás muito, muito desconfortável e, portanto, é bom encontrar aqueles, sei lá, algumas armas, não é? Claro. E há muitas pessoas pode ser no guião e no ritmo e outras, portanto, pode ser outra coisa qualquer que
Pode ser crowdwork. Também, Pois é, por exemplo, não é? pronto, não sei, eu também não sei se serei boa nesse tipo no crowd, porque eu sinto mesmo muito ansiosa. Se estiver sozinha, lá está, com 5 minutos preparados, ou 10, primeiro, mesmo se preparar 10, parece que vai tudo em 5 minutos. E outra coisa, quando é para fazer o open mic, por exemplo, são 5, 10 minutos, Claro. é o tempo em que eu estou a descomprimir. Percebes? Eu devia começar só ao fim de 5 minutos. Pois, Estar lá sim, 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 calada, sim. só a Sim, falar um 5 minutos bocadinho, depois. mal dizer, e depois Nem dá para relaxar começar em assim. palco, nada. Nem aproveitar, não é? Sim, Aquela pá, eu ideia nem me de lembro, gostar. parece Tudo muito rápido. é muito rápido, é uma adrenalina muito grande e parece que estamos bêbados, e às vezes estamos mesmo, se calhar. Não sei o que é que ajuda, não sei se ajuda. Antes tinha uma teoria, não, se eu beber 2 cervejas, acho que... Não era 3? 3, era 3, eu disse isso. Não disseste não, mas já disseste Normalmente... em outros sítios. Ok, que vergonha. Não, Yeah. não, mas podes dizer. Acho que são 3 cervejas, sim. Mais, não. Mas ainda assim, não sei se é isso. Acho que ajuda, sim. Em banana papaya também faz isso? Não, também. Bebo uma cervejita, mas às vezes não bebo. Ok. Eu não bebo muito, pronto. Bebo só de vez em quando. E às vezes ajuda a soltar, de facto. E Claro. sentimos-nos mais empoderados. Ai, que horror, parece. Mas com o banana papai sinto muito mais tranquila, por causa não. E isso também ajuda, Isso é bom. pronto, Pois. ajuda-me em palco para ficarmos melhor. De facto, quando uma pessoa não está tão nervosa ou tão ansiosa, as coisas normalmente correm melhor. Claro. Pronto. Voltando aqui ao início do stand-up, aliás, início Uhum. não foi assim há tanto tempo, mas depois da tua participação foi. no. Não, ia falar do roast. Neste Sim, caso, sim, esse, sim. esse que é um bocado um registro de stand-up. Pronto, depois dessa tua participação no roast ao cancro do Tiago André Alves, que também já veio aqui ao podcast. E podem ver o roast no YouTube e doar para o IPO também, que lá vem o IBAN ou algo desse género, Sim, acho que aproveita. é. Disseste que ganhaste alguma vontade de voltar a fazer stand-up. Sim. Entretanto, sei que atuaste no Maximo já há uns tempos, 2019 talvez. Para aí, sim. Não me lembro. Sim. Entretanto, com esta situação também em 2020, menos sítios para atuar, mas um, voltaste a atuar já depois dessa noite no Maximo? Sim, sim. Sim, e como é? Não, sim, uma vez. Aonde? No Zebras. Aquele Campo de Ourique, não é? Sim, Campo de Ourique. Sim, chama-se. É Campo de Ourique, não é? É Campo Padaria de do Ourique. Povo, não é? Exatamente, Padaria do Povo. É isso, Ok, fixe. à procura do E nome. essas atuações... Foi só uma. Então, Maximo Sim, e Zebras. Maximo Pronto, e essa, vou cantar essas duas. 5 minutos, certo? Cada uma. Aham. E na Odiei. altura Odiei. não te sentiste bem? Não, Mas foi o horrível. feedback que tiveste foi que o Nem texto era bom, sei. era isso? Sim, Pelo que porra, percebi. como é que tu sabes? Pá, eu ouço as coisas. Sim, imagina, eu quase não preciso, pode parecer um bocado arrogante, mas uma pessoa tem noção, não é? Eu sempre, felizmente, eu tenho noção de quando sou má e quando sou boa. Quer dizer, quando sou boa tenho... eu não sei explicar, eu parto sempre do princípio, há sempre coisas que eu deveria melhorar e eu sou muito crítica e isso não ajuda, acho eu. Como por exemplo, Ahm, em que coisas é que achas que és muito em crítica? tudo. Eu nem sei explicar. Eu sou exigente, sou crítica em relação ao material, por exemplo. Ou seja, se outras pessoas te disserem gostei muito disto, se calhar tu não gostei assim tanto, por exemplo. Ahm, não, Não é bem isso. eu fico sempre mais com a minha impressão. Às vezes ajuda, por acaso ajuda o feedback do Pedro, Pedro o Durão. namorado, sim. Exato. Também Ahm, faz stand-up. sim, Que também e faz, bem. olha, faz stand-up. Sim, faz. É um dos meus favoritos. O meu favorito agora, mundialmente um dos meus favoritos. Também gosto muito da Fortune Ahm, Mas isto para dizer que eu tenho sempre noção se correu bem ou mal, ou onde é que eu deveria melhorar. Só que, implica um esforço tão grande de só ter de voltar. E depois tenho sempre aquela coisa, vou desistir deste material, tenho de fazer tudo completamente novo. Eu aborreço-me das coisas, Pois, claro. sinto-me envergonhada, será que alguém já ouviu, estás a ver, Sim, esta sim, sim, história? sim. Pronto, e isso faz com que eu não trabalhe nunca nada até ao fim no que diz respeito ao stand-up. Ok. Ou seja, não trabalho, não vou experimentar material noutros sítios, depois não vou, deixa eu ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou, não faço nada disso, tipo, se aquilo correu Não mal, consegues vai voltar. tudo para o lixo. Yeah.
Pois, Isso é uma coisa errada. isso é uma eu parte sei. pois, bastante importante Eu depois sei. para o texto, não é? Yeah. Mas eu já percebi que, ou seja, com estas duas aparições, né, eu já percebi que o meu problema poderá estar, acho que é muito em palco. A entrega. Entrega, assim, eu fico, Ou não me seja, sinto em mim, é muito estranho. gostaste do texto que escreveste, pelo menos. Sim, E sim. estavas confortável para voltar a Não, utilizá-lo hoje? acho que Não? não. Achas que Por não? acaso não. Na altura, por acaso o último. Sim, o último. O último, eu provavelmente ainda vou voltar a esse texto, mas Ok. reformulado. Pronto, há coisas. Mas em stand-up? Sim. Achas que estás com vontade então de tentar mais uma Sim, vez? sim. Já viste. É uma, uma estupidez, mas sim. É Sim, tem muito sempre essa vontade. inconsciente. É muito estranho. Às vezes uma pessoa. Às vezes eu afasto-me muito de stand-up, nem vejo nada, nem solos, nem. Sabes, não. Claro. Nem sei porque metem-me nervosa às vezes, ou Ansiosa, não é? ansiosa, Pois. sim. Mas depois penso sempre, não, hei de voltar. E ando nessa, por acaso ando a pensar Isso, nisso. isso do Mas ponto eu de digo vista, sempre isto. do É ponto de vista horrível. de. Ninguém confia em mim. mas disseste que estás com vontade de Sim. regressar. Agora Agora, tenho é de experimentar outras coisas, percebes? Eu acho que é isso. Eu não posso é ficar tão formatada àquilo que eu, entre aspas, aprendi ou aquilo que eu vejo. Tenho de ser de outra forma. Não funciona comigo. Por exemplo, aquilo que uma pessoa aprende, né, na escola da banca. Não, na escola, entre aspas, do stand-up. É muito aquela coisa, tipo, ao fim de tipo, uma frase, depois a punch, depois não sei o quê, assim, o ritmo, isso Claro. tudo é medido e quase todos os comediantes fazem-no de uma forma profissional e muito boa, percebes? A maior parte, pronto, dos verdadeiros comediantes, acho eu. Portanto, eu não sei se. Ou seja, mas ao mesmo tempo acho que não existe um formato, não é? Acho que as coisas têm de ser mais flexíveis, não... E comigo acho que tem de ser assim. Portanto, acho. Eu ia perguntar, era essa ideia que estavas a dizer de odiar quando estás em palco, ou Sim. neste caso, como disseste, que Sim, não gostaste, sozinha, não estavas confortável. Sim, sozinho. As naquelas duas duas atuações, situações, sim. exato. E depois querer voltar. Ahm, isso do. Se calhar vou puxar aqui, mas de certeza que já pensaste nisso, acredito eu, porque a tua formação é psicologia. Uhum, Tipo, do ponto de vista da psicologia, uhum. isso tem. Tipo, como é que uma pessoa consegue regressar àquela ideia Eu acho que, do momento em que estavas em sofrimento, vá, digamos assim. sim, eu acho que tem a ver com o desafio que é, e o facto de apreciarmos muito essa arte de fazer stand-up, não é? Ou esse trabalho, ou o facto de ser muito compensador quando o público se ri, Pois, mesmo, é das melhores sensações do mundo, e felizmente eu vivo muito isso no Banana Papaya. E de facto é uma sensação muito, muito boa. Mas acima de tudo, o stand-up, eu podia não fazer stand-up, né? Ou desistir de vez, né? Mas não sei porque o facto de ser uma coisa que ainda não fiz bem. ah, Pronto, funciona como um desafio para mim. achas que. E ter vontade, pá, porra, meu, tenho de conseguir. Pois, achas que um bocado de. Aquilo que eu disse há bocado de humorista fica validado, vá, quando consegue fazer stand-up? Pá, eu Há um bocado compreendo. essa ideia, não é? Eu acredito que sim, se calhar sim. Ou seja, às vezes podemos ter esse preconceito sem saber, estás a ver? Claro, E eu acho que esse provavelmente é o caso. Mas também porque o stand-up é uma forma de te apresentares com aquilo que tu queres fazer. Não entendes? Tipo, não, olha, reparem, eu quero fazer comédia. Isto sou eu, pronto. E acho que não, acho que ninguém vive em Portugal do stand-up, embora eu acho que só ninguém do quer, é stand-up, só porque não é? não querem mesmo, porque Achas que eu acho que é muito doloroso pá, assim, se houver um trabalho, outro trabalho, acho que as pessoas não vão desistir desse trabalho por causa do stand-up. Ok, estou a perceber. Entendes? Ou seja, porque dá para fazer à mesma, não é? Eu acho que o stand-up, se bem que há pessoas que sentem mesmo necessidade, não é? Tipo, Claro. estavam a falar do Salvador Martinha, não é? Mas ele não vive só de stand-up, por exemplo. Não, não. Eu ouvi, não, se calhar. Não me lembro, mas sim. O Mas era Salvador uma não pessoa vive que só poderia do. muito bem, se calhar, viver só do stand-up. Se calhar, sim. Ainda assim, Mas depois, ou seja, dentro do humor, Uhum. acabam por querer explorar outras áreas, não é? exato. E eu acho que o stand-up é uma Se- boa forma de começares a fazer também outras coisas. Por exemplo, eu sempre quis fazer E acho que uma perceberes um sitcom. bocado aquilo que és, não é? Uhum.
Exato, Mas sim. sitcom, estás a Eu dizer? acho que encontrares a tua voz, encontrares os assuntos que te fazem rir, não é? Pá, e de preferência também o público, não é? Claro. Convém-se fazer-se rir só a ti, senão não vale a pena. Ahm, Mas estavas a dizer, sempre quiseste fazer uma sim, sitcom, foi que já sempre era... aquilo que eu quis fazer. Pronto, E ainda é? sim, ainda é. Desde o início, desde que eu entrei nisto, né? Aliás, a primeira. Porque isso da Banco de Produções era. Pronto, eu vi na net, já há mais de Concorreste a 10 anos. um concurso, não é? Escreveste um Exatamente, texto? mas antigamente era para fazer, antes do curso Ah, era stand-up, para fazer era para uma fazer uma sitcom. sitcom. Sim, E sim, foi aí sei. que eu concorri. Só que aquilo nem Não sequer. chegou a acontecer. Não chegou a acontecer. Aconteceu só o curso e depois. Pronto, Mas ainda houve inscrevi. desenvolvimentos disso ou Não, não, nunca não houve? houve. Não houve, mas depois, pronto, lá está, na Academia RTP, quando eu entrei no estágio da RTP, aí sim tive a oportunidade de. Inicialmente propus uma série, mas acabou por ser um filme, filme. Almas Penosas, Almas não é? Penadas, sim. Academia RTP. Na altura era Estrelitas. Podem ver na RTP Play. Pois é, podem ver na Está RTP Play. disponível. Está disponível, Almas Penadas. É. E pronto, e é muito. Sempre gostei de séries, sempre fui muito, muito fã e gosto de escrever. E pronto, e gosto de criar conteúdo. E isso é o que eu mais gosto de fazer. Agora, o stand-up veio um bocadinho ao mesmo tempo, mas quase com uma necessidade, percebes? Não sei explicar bem. É quase que uma pessoa tem de fazer stand-up para se perceber, ok, ela ou ele é comediante, ou a cena dele é comédia. Porque, e no meu caso, eu fiz depois várias coisas, não é? Que parece que me foram afastando, embora, pronto, no fundo, trabalhei sempre em entretenimento e Claro. na alegria. Mas sim, às vezes tenho medo que aconteça. As pessoas confundirem, sabes? De género, portanto, verem alguém ou só como Apresentadora. apresentador Uhum. ou só como uma cara né? Mas De um tu programa. achas que, ou seja, se tivesse que te descrever ou descrever aquilo que fazes, era humorista e não apresentador, ou Não, certo? pois não consigo, meu, Ou não é um consigo bocado. dizer. Eu não consigo dizer. Depende do trabalho que estás a fazer, é Pois é isso? isso, eu acho que as pessoas viam mais como apresentadora. Portanto, Certo. e não há problema nenhum com isso. Acho que somos nós também responsáveis por criar essa imagem nos Pois. outros. Porque é aquilo que estamos a fazer, não é? Claro. Agora, Mas em e o termos de facto de eu me ter objetivos. afastado também do stand-up não ajudou. Mas em termos de objetivos, os teus objetivos são mais no humor e não Sim, na sempre foi. apresentação, certo? Sim, Claro. sempre. Eu gosto de apresentar e acho Por que dá isso. para fazer As duas apresentar coisas. com humor, não é? Pois também. Claro, até ajuda. Acho que é a melhor forma. Não sei. Pronto. Eu sempre gostei de apresentadores assim divertidos, sei lá, Claro. engraçados, mas não tipo palhacito. Opá, mas sei lá. Sempre é melhor. Sempre gostei. O que é que eu ia dizer? Que estavas a dizer que. Sempre gostaste de Não, apresentar? antes. Sim, não. Sim, eu sempre me vi como alguém que queria criar coisas, conteúdos, pronto. E gosto de comunicar. E pronto, é um bocadinho aliar isso. Mas de facto a comédia sempre foi a área que eu sempre quis trabalhar. Onde eu sempre quis trabalhar. Para te chatear com esta questão do stand-up, se queria só recuperar aquilo que estávamos há pouco a falar nessa noite do Maximo. Porque. Oh, tu estavas lá! Não estava. Matem-me já! Não estava, juro que não estava. Juro que não estava. Está bem, fala-me Não disso, estava, então. não estava. Sim. Mas queria só perceber, porque achei engraçado essa ideia de te darem bom feedback e apesar disso tu Já nem me não. lembro muito bem, mas já estou a lembrar-me da noite do Maxim, sim. Foi, Pelo que tu disseste, acho que foi no Extraordinário que já tinha mencionado, que já foi pá, aí em 2019 que foste a esse podcast, mas disseste na altura que em termos de feedback do pessoal do meio, ou seja, humoristas ou produtores ou o que seja, vergonha, nem acredito nisso. Dias, continua. disseste que disseram que o texto estava fixe, mas que tu achaste que a tua entrega em palco não tinha sido muito fixe. Queria só Sim. perceber como é que foi a reação do público, o que é que disseram exatamente. É assim, eu não me lembro bem, enquanto lá estou, quando acaba, a mim parece-me sempre que correu mal. E às vezes alguém é que me diz, e neste caso, pronto, que acho que foi o Pedro, que estava lá, e me deu, e houve mais volta a dar-me feedback, mas pronto, eu também não gosto também, as pessoas esperam sempre algum feedback, não é? Mas é sempre horrível, tipo, sair, ninguém nos diz nada, e assim, oh meu Deus, será que odiaram? Não Pois. odiaram? Tipo, eu às vezes quase uma pessoa dispensa um bocadinho a opinião, não é dispensar a opinião dos outros, não tem nada a ver com isso. Eu acho é que
no há momento pessoas que tu também. respeitas Pois. e é importante ouvi-las e perceber quem são essas pessoas, acho importante também. Pronto, estavas a dizer em relação ao feedback. Essa noite no Sim. Máximo. Consegues só descrever como é que foi? Um bocado. Ok, então eu falei dia, sobre a a guerra da atuação. Bósnia. Não estou a usar, falei mesmo. O que é que eu me lembro dessa noite? Eu estava muito, muito, muito ansiosa e às vezes aquela, não sei se já te aconteceu, tipo, teres feito alguma coisa e não te lembras de quase nada. Lembras-te de como te sentiste. E eu tenho muito Certo. essa memória. Tenho memória mais daquilo que sinto do que aquilo que vejo ou ouço. Portanto, é muito mais. Pronto, tenho essa memória sensorial, mas em relação a quase tudo. Às vezes não percebo porque é que não gosto de uma coisa e foi porque na altura me fez sentir mal, percebes? Claro. E é isso que eu me lembro. E o que eu me lembro dessa noite é, pronto, mas o stand-up faz-nos sempre sentir um bocadinho mal, acho eu. Pá, não te sei explicar muito bem. Ok. Sei que era um tema que eu percebi que se calhar não era bom para se falar, ou seja, tem de haver alguma coisa com a qual as pessoas se identificam, não é? Não pode ser algo muito afunilado. Pode ser, podes polvilhar o teu solo ou a tua personalidade com coisas mais específicas ou detalhadas, mas as pessoas têm de conhecer primeiro, acho eu. Ok, vou-te largar do assunto Ok, do eu stand-up já para fico conseguires tensa, não respirar. sei o que é dizer. É verdade, é sempre uma coisa, é muito difícil, não sei. Já experimentaste fazer? Já. E que tal? Foi giro. Foi giro? Não. Fogo. Experimentei fazer. Portanto, depois do episódio com o Tiago André Alves, nós combinámos Ah, ir atuar os dois, sim. fazer 5 minutos, que ele Uhum. já tinha feito e eu também tinha tido assim uma experiência um bocado estranha. Pois. E fomos ao Cais a Rir. Ok, E cada um ok, fez boa. 5 minutos. Eu não sei se não Cais estavas a Rir. lá. Não, se calhar não Será? estavas. Não sei, Eu mas Cais a estava. Rir, por acaso, até era um ambiente porreiro. Agora voltou. Voltou? Voltou. Olha, Tem noites em é? inglês e em português. Ok, ok. Já sei que está à frente disso. Não Já sei quem sei. está à frente, Sim. mas tenho Não me visto lembro o assim nome, no. mas sim. Agora, quer dizer, voltou e nós estamos a dizer isto e entretanto Se calhar hoje depois vai haver notícias sobre o confinamento, portanto. é possível que deixe. Aliás, nós estamos também Hoje, muito quarta-feira, preocupadas. dia Sim, hoje é 13. quarta, ainda é de manhã, portanto ainda não sabemos as Ainda não medidas sabemos as medidas, para exatamente. para o próximo mês, não é? Pois, Eu nem sei exatamente. se os nossos concertos, que eu agora vou dizer sempre concertos, os concertos de Banana Papaya, se vão ser cancelados ou não. Não faço Exatamente. ideia. E Mas já espero que não. vamos falar disso, mas agora esquecendo o Sim, stand-up para conseguires respirar. mas de facto é uma cena tensa, não é? Fico mesmo tensa. É engraçado. Eu Tem, percebo, eu percebo. é. Mas queria falar sobre a parte do guionismo que estavas a dizer. Sim. Até o objetivo de fazeres uma sitcom. Também foste guionista no 5 para a meia-noite. Uhum, Depois de ires ao Speed Battle ficaste lá como guionista. uhum. Também no revival do Cabaré da Coxa, Sim. que foi há 1 ano, 2 anos Foi um talvez. anito, sim. Entretanto, tu tens feito Há mais dois. trabalhos nesta área do guionismo? É algo que continuas a procurar tentar tipo, ter um projeto? Olha, eu sempre fui escrevendo ao longo deste tempo, sei lá, de pilotos e eu nunca parei de escrever, vá. Claro. Só que o problema é que não faço as coisas, ou seja, Depois não não, concretiza, é isso? sim, não concretizo. Mas chegas a mandar para Não, contactos acho que que nem chego. tenhas Opa, ou concorri àquela cena no Netflix, né? toda a gente concorreu, Toda a sim. gente concorreu. Ah, mas opá, eu acho que há poucas oportunidades de enquanto se não te associam sequer, imagina, se me veem como apresentadora, não é? Como é que, não sei, não tenho credibilidade para chegar com um guião à frente de ninguém, nem sequer sei se me concedem uma reunião Mas sequer, percebes? achas? Acho que é muito A sério? difícil, por acaso, sim. Por acaso não tinha bem essa ideia. Até, Ah, ou seja, tu já tens alguns contactos, por exemplo, dentro da SIC, digamos assim, sim, porque trabalhaste lá, não sim, é? sim. Até acharia que seria mais fácil, por exemplo, para ti apresentares uma ideia. Ah, Achas que não? não, acho que, quer dizer, acho que Não te não é quero mais estar a difícil colocar do aqui numa que para posição. outra pessoa e acho que bom, eu não quero puxar, nem Se vale a pena puxar a cena do género, nem nada disso. Certo. Mas o facto de teres trabalhado sempre como uma cara ou tipo como uma apresentadora, eu acredito que Já te seja colocaram difícil para. nessa caixa, é Ou isso? seja, não digo isso, eu não estou a dizer que isto acontece. É a sensação que eu tenho e que
pronto, e que faz sentido até, estás a ver? Não me verem como, sim, como um guionista, acho eu. Embora não me importasse nada e sempre escrevi para muitos sítios, aliás, foi assim que eu comecei. Pois, exato. Não sei, se calhar até é fácil, não sei, Pois. tenho de. Não, mas Não, eu acho que. mas eu isso é acho- muito, às vezes é um bocado inconsequente, porque estás sempre a concorrer com grandes produtoras, Claro, grandes. claro, claro. Pá, e é difícil apostarem numa cena autoral. Eu acho muito, muito difícil. Se não fores o Bruno Nogueira mas há o Salvador Martinho, como foi. Estou-me a lembrar Ok. da série do Sal, por exemplo. Acho que é difícil alguém apostar em ti. Acho mesmo difícil. Percebo. Ah, mais se estiveres sozinha, quer dizer, estás a ver quem é esta gaja? Tipo, ela não fazia o CC, porque é que ela está? Percebes? Eu percebo, mas sei, acho que um bocado ou seja, se calhar quebrar essa ideia que as pessoas têm é um Uhum. bocado tentar, não é? É um bocado tentar, sim, Fazer, não é? verdade. E acho que devemos tentar e experimentar e mandar pelo sim, pelo não. Só que depois também não. É assim, por exemplo, eu já enviei ideias, mas não enviei o guião, percebes? Também é importante às vezes, não deixes tudo, Tudo, não é? porque Pois. dificilmente vão pegar nisso e se pegarem noutro, e se vires isso representar noutro sítio, sentes-te um bocado traído, não é? Portanto, Pois. existe sempre esse lado Isso já aconteceu de. contigo? Não, acho que não, por acaso acho que Ok. não. Mas sei que isso Ocasiões em acontece. que. Ok. Às vezes, não sei, acho que não me aconteceu comigo, mas sei lá, há ideias, as ideias que tu vais falando com pessoas e por aí fora, e às vezes vê-las a serem feitas. Feitas. Claro que não pode não ter nada a ver contigo, Pode mas ser o só facto de, coincidência. porque é que eu não fiz na altura? Claro. Agora, o que eu acho é que é difícil alguém apostar em ti quando tu mandas só ideias ou um guião. Acho que tu tens de apresentar alguma coisa. E acho que passa por fazer um piloto, por exemplo, e Claro. acho que esse é o caminho provavelmente mais fácil, ou então fazes por ti. Só que é difícil, não é? Para isso é preciso dinheiro, é preciso recursos, é preciso Claro. chatear as pessoas, pedir para pessoas fazerem borlas, quer dizer, é chato É pedir a chato. alguém para trabalhar de graça. Claro. Para um projeto ainda por cima que pode ser tão pessoal, percebes? Sozinho é muito difícil fazer alguma coisa. E se não estiveres numa produtora ou se não estiveres numa agência, ainda mais difícil é. Pronto. Mas disseste que concorreste ao concurso da Netflix. Sim. Qual é que era a ideia, se podemos saber? Sim, ok. Já agora. Chamava-se estação de serviço. Eu lembro-me de ver a lista com todos Sim. os títulos e tentar adivinhar qual é que Ficaram seria todos. a descrição. Passaram todos. Era. Qual é que era a sinopse da ideia. Não sei se tu também concorreste, não é? Não concorri, não. Concorri, chamava-se estação de serviço, porque eu gosto muito de bombas, de gás óleo. Era porque uma sitcom? Assim era. Mais ou menos, é tipo aquele drama e Dramedy, comédia, não é? é. Não, eu gosto dos dois. Não era, sei lá, não era formalmente uma. Mas também gosto de coisas relacionadas com policiais e assim, portanto, aquele clássico, não é? Mas pronto, tinha assim uns lives só. Passava-se então numa estação de serviço e não te vou dizer muito, imagina que depois alguém faz, não é? Alguém ainda pega. Só se pudermos ter uma Não, mas nós noção estamos qual é aqui que a era dizer, ideia. eu sei que é estúpida é quase, parece meio neurótica, não vou dizer. Não, Mas as pessoas fazem é muito isso, trabalho, é não que é? de facto, quando tu achas que é uma boa ideia, custa-te estar A partilhar com a outras partilhá-la com pessoas. muita Claro. gente, porque há pessoas que ficam com uma ideia e não sabem de onde é que ela vem, e às vezes pode ser ter ouvido E até alguém, têm percebes? dúvida. Isto é meu. Sim, depois Não é? sentes-te um bocadinho. Às vezes acontece-me com algumas coisas também. E é uma devassa, ao mesmo tempo que Exatamente. estás a mostrar algo a alguém, eu sinto sempre muito devassada. Estás quase a partilhar a tua intimidade. Exatamente. E se fores Sem uma dúvida. pessoa um bocadinho insegura, quase todos nós somos, no fundo. É difícil apresentar alguma coisa e teres confiança. Eu acho que o truque está em estás devidamente apoiado. Quanto mais privilegiado fores, melhor, como é óbvio. Porque mais dinheiro tens para fazer as tuas coisas. Quando não tens, quando és de, sei lá, classe média e queres tipo, ganhar dinheiro para comer e pagar a casa e não sei o quê, as prioridades são diferentes. E é uma pena, porque acredito que haja muitos talentos que são perdidos por causa disso, por falta de oportunidade. E é isso que eu acho que existe acima de tudo, falta de oportunidades, para igualdade de oportunidades para todos. Não acredito, acho mesmo que não existe igualdade nesse sentido, quer tu seja, independentemente do género, e não é independente da classe social, infelizmente. Claro, Digo eu, mais mas recursos, pronto, não é? isto também lá está, eu não quero... Uma pessoa não pode
e por acaso tenho vindo a aprender isto, que nós não nos podemos queixar, não tenho dinheiro para fazer isto, não posso, porque ou não tenho produtor, ou não tenho agência, ou o que é que seja. Porque às tantas estás só a queixar e na verdade não fizeste nada para mudar o que quer que seja. Portanto, o que eu acho que será o melhor a fazer, se tens uma boa ideia, é tentar fazer o piloto. Pronto. Agora, claro que uma pessoa tenta fazer, não sei, não O melhor sei, que pode, não é? pois com o que pode. Com os Yeah. recursos que tem. Mas depois, e até é importante às vezes fazer para perceber, isto de facto não Claro. funciona tão bem. Porque no papel pode parecer muito bom, Sim. não é? E depois existem sempre problemas, já técnicos, é o som, Mas, ou são seja, os já experimentaste movimentos. fazer Já. um piloto? Sim, certo? já. De Eu já alguns- fiz. Aliás, alguns. olha, na Academia RTP fiz de facto um piloto, porque Ok. eles tinham de escolher entre 100 projetos, escolheram uns 30 para aí, e tinhas de fazer o piloto por tua conta. Na Academia RTP. Deste filme? Sim, do Almas Almas Penadas, sim. Penosas. Santos era um piloto que se chamava Estrelitas. Pronto. E passei. E nessa altura nós estávamos completamente sozinhos, mas tínhamos os nossos colegas que estavam na mesma posição que nós, ou seja, como estagiários, e que estava toda a gente, havia uma entreajuda e um sentido de comunidade muito grande. E isso, onde eu conheci, aliás, o Tiago André, que Tiago. foi. Que ele fez uma. Foi câmara, foi o meu câmara. Foi câmara? Sim. Ele fez uma curta-metragem de animação, não Sim, foi? sim, muito bom, que é o Adolfo. Adolfo, E exatamente. é daí que eu conheço, e de facto há muita gente na academia de quem eu sou amiga, muito amiga, tipo, tenho uma das minhas melhores amigas, a Maria também. Pronto, isto para dizer que de facto é mais fácil ter numa escola, não é? Como vocês, é mais Claro. fácil teres. Estabelecermos contactos que nos Sim, podem ajudar. teres meios E ter para uma fazer as ideia. coisas. E tens material, não é? Claro. Tens material fixe, na RTP nós tínhamos altas câmaras e para editar era espetacular, aquilo eram 2 mega, sei lá, portanto era tudo muito bem apetrechado, coisa que não tens em casa, Pois. não é? Uhum. Pronto, não, na minha. Ok, para fechar esta parte do guionismo, tu tens um podcast que se chama Coisitas de Rita. Uhum. Disse bem o nome, não disse Coisitas Disseste, de Rita? por acaso disseste, sim. E há uma rubrica mensal com Pedro Durão Uhum. que se chama Belize, certo? Uhum. Ou Belize ou Belize, é Belize. Belize, não é? Em que basicamente o Pedro lê diálogos contigo Uhum. que tu escreveste e ele está a lês-los pela primeira Sim. vez, ou seja, não os É conheces isso. antes. Normalmente faço-os de manhã. Era essa a minha questão, porque tu tens por hábito, ou seja, ter ideias para diálogos específicos. É um bocado assim, a tua forma de pensar, se calhar no humor é tipo, diálogos? É natural? Desculpa. Ou foi mesmo para aquilo? Foi mesmo para esta rubrica? Foi para aquilo, mas eu gosto de diálogos, por acaso, é algo que eu gosto de escrever. Não me sinto que seja uma coisa que me saia difícil, de forma. Sabes? Quando às Percebo. vezes as coisas É parecem mais que natural para ti, são se mais calhar. naturais, sim. O Pensar num escrever diálogo. em si, agora, também gosto de escrever crónicas, também gosto. Sabe, não me foco só no. Mas se calhar, comédia é mais fácil escrever em diálogo, por acaso. E agora que penso, eu também queria fazer, sempre quis fazer uma sitcom, não é? Lá está. E também é um bocadinho à base do diálogo e com a interação dos outros. E sim, tens razão. Se calhar é muito natural pensar num diálogo para fazer comédia. Pronto. Isso é interessante. Não pensar Por se acaso calhar não tinha logo pensado assim em nisso. monólogo. Obrigada, Gustavo. Nada. Isto é um consultório de stand-up comedians. Ele também já escreveu. Não posso dizer. O quê? Não, que houve um texto que. Pedro, nada. Ele diz que houve alguém que enviou, mas foi ele que escreveu. Claro, sim. Os ouvintes podem enviar textos. Podem. Estão à vontade, Então, como é óbvio. pessoas Aliás, que Gustavo, ouvem se este tiveres algum diálogo. Posso mandar. Isso era fixe. Se for interessante, posso Se tiveres mandar. Deve ter lá uns assim. Pá. Sim, qualquer pessoa até agora. Tem que ser um diálogo? Não, como somos dois, não é? Então vou mandar. Dá mais jeito de ser diálogo, só para. Tá bem. Vou ver o que é que tem lá. Ok, fixe, olha, não me falava nada. Vou mandar. Vamos a Fortune Feimster. Feimster. Fortune daqui para a frente, que é uma comediante americana que ela 40 anos mais ou menos, mas só este ano o ano passado, 2020 exatamente, estreou o primeiro solo na Netflix, Sweet and Salty. E antes ela até já tinha feito ela disse numa entrevista que tinha feito uma meia hora para a Netflix da stand-ups. Era maior em 2017 e na altura ela tinha a ideia de já fazer uma hora, mas depois surgiu aquele convite e ela
quis aceitar e achava que a hora já ia ficar por ali. E depois a Netflix voltou a convidá-la para fazer 1 hora. E Que entretanto, fixe. foi ali uma coincidência bacana. E ela, entretanto, tem vários podcasts e aparecem algumas séries também. E agora está a fazer uma coisa na Netflix com. Pois eu vi, não sei bem o que Não é me que... lembro o nome agora, esqueci-me, mas é tipo rever os melhores momentos do pior ano Ok. ou seja, de 2020. Mas Uhum. ela começou como guionista no Chelsea Lately, que era um talk show apresentado também pela humorista Chelsea Handler. Uhum. E queria te perguntar, obviamente que já vamos falar de Sarah Silverman e o outro comediante que tu referiste, que poderiam ser eventualmente as tuas escolhas. Eu sei que foi Uhum. muito difícil para ti, portanto quero falar dos três. Mas primeiro, porque a Fortune? O que é que te cativa no stand-up dela? No Olha, stand-up e noutros eu só o conheci o ano passado e foi com este sol do Sweet and Salty. E gostei muito da forma. Pá, eu gostei muito do stand-up, da forma como ela apresentou, que nós conhecemos a vida dela toda. Pronto, existe sempre aquela coisa, há sempre muito de autobiográfico no stand-up. Claro. E eu gostei da forma como ela explicou quase a sua vida do início ao fim. Ela é. Pá, e gostei da história e que muita gente se poderá identificar e mesmo quem não passou por isso, acho que percebe de alguma forma, porque as expectativas que os pais fazem em relação a ti ou em relação a alguém e aquilo que depois tu és Claro. realmente, pronto. E isso, gostei dessa parte. Pronto, ela é muito grande, ela tem para aí que 1,90 m, nem sei. Não sei, por acaso não Mas fui. ela é mesmo, pá, ela é muito grande, tem uma cara de anjo, parece mesmo um anjinho, mesmo, assim, com aqueles aos caracóis, loirinha, e com o cabelo é loirinho, e os olhos azuis, e é assim muito grande, e é, tipo, sei lá, ela parece, por acaso, o corpo é um bocadinho. É É gordinho. assim, é preciso dizer Ela isto fala só disso. porque Sim, faz porque sentido. exatamente, exatamente. Ela parece um bocadinho. Imagina o corpo do Manuel João Vieira, não é? É um bocadinho. Mas claro. Porque Alto. ele é alto também e Por acaso não grande. estou a encontrar a altura dela. Epá, sabes que eu Mas. também estive à procura e não encontrei. E depois havia um site que dizia que ela que tinha nascido em 89, que é mentira, e que tinha 1,70 m. E eu, impossível, ela deve ter 1,90 m. Eu acho que até ela Por foi. acaso aqui diz 1,70 m. Mas é engraçado porque É o isto. site Elfie Celeb. Yeah, exato, Saúde das não, celebridades. não é muito fidedigno. Mas o que eu gostei do stand-up dela é a forma como. Pronto, ela sempre teve aquela aparência, não é? Muito masculina. E gostei da forma como ela começa. Pronto, começa por dizer, mais ou menos, não sei se é no início, mas pronto, é mais ou menos no início, que a mãe fazia um esforço para que ela, pronto, Fosse fosse mais feminina. Ele levou debutante. debutante, assim. Que eu não sabia o que era. Depois é Pois, que, porque é é que me pedi para explicar. uma festa que se realiza na classe alta americana, acho Sim, que também não sei se existe em Inglaterra, pronto, mas não sei é que tipo, capaz. é basicamente é Para te uma tornares uma lady. cerimónia para se apresentar à alta sociedade e a Exatamente. possíveis pretendentes. Epá, e não podia ser a pessoa mais oposta, ela, não é? É palavras dela. Sim, exatamente. Exatamente. Não conseguimos mesmo e vê-la ali a fazer stand-up, percebemos perfeitamente, meu Deus, não é? Que Claro. nunca. Pá, e gosto muito da forma como ela pega nisso e fala da sua homossexualidade que só descobriu muito mais Depois tarde. da faculdade. Pá, depois da faculdade e num filme da Lifetime, que ela Exatamente. fala sobre isso e eu achei graça. Ela tem um beat também engraçado sobre isso, sobre ter descoberto, como é que descobriu ou como é que, entre aspas, saiu do armário. Pá, e gostei da forma como ela fala do assunto, pronto, do facto de ser lésbica e ninguém, toda a gente perceber, mas ninguém lhe dizer, essa é outra coisa Exato. engraçada, tipo, os irmãos já sabiam, mas quando ela disse, eles ficaram, ok, tipo, já sabíamos. Não sei, gostei muito da história dela, gostei da forma como ela abordou a sua história, portanto, Uhum. que é única, não é? E que pá, e ela depois passa uma mensagem muito fixe que é o que interessa, quaisquer que sejam as tuas opções, ou orientações, ou escolhas de vida, é importante que os que tu mais amas, ou a tua família, e não só, os amigos, que te aceitem tal e qual como tu és. Eu acho que essa mensagem é perfeita. Pronto. É fixe. E antes de ouvirmos o beat que tu escolheste exatamente deste solo, Sweet and Salty, que até fala, já introduziste um pouco
sobre a parte de ser uma lady e Uhum. apresentar à alta sociedade. Sim. É disso que ela fala. Ahm, quando falámos, como eu disse, percebi que estavas bastante na dúvida entre alguns comediantes. Sim. Primeiro, Sarah Silverman, que já referiste. Sim, uhum. E porquê a Sarah Silverman? Sarah Silverman acho que foi a primeira mulher comediante que eu vi a atuar, e acho que me marcou por isso. É capaz de ter sido a primeira, sim. Mas dizes ao vivo ou. Ao vivo não, não. Estavas a dizer, Não, ok. não, que vi a atuar. Parecia, Pois, parecia. exato. Em Portugal, nem sei. Nem sei. Bem, não interessa. Mas sim, Mas foi lembras-te de assim. ver a Sarah E Silverman? foi marcante nesse sentido. Agora, e gostava muito e papava tudo o que ela lançava. Entretanto, deixei um bocadinho de acompanhar. Ela, não sei também, parece-me que não tem feito muito. Ela, entretanto, teve um programa na Hulu, acho eu. Uhum. Acho Pois, eu, que exato, era teve um programa I que Love até era America, bem ou fixe. uma coisa. Por De acaso não vi, entrevistas, tipo talk mas show. sim. E ela, entretanto, tem também um podcast. Tem um podcast, yeah. Gosto de a ver lá também. Mas Sim. não acompanho muito, acompanho mais no. Vou acompanhando vídeos que ela vai pondo mais É no como eu, podcast sim. depois. E há uns tempos houve um bastante partilhado até, já não me lembro qual era o tema, mas em termos de stand-up o que ela fez foi um solo há 2 anos, mais ou menos, Uhum. também na Netflix, se não Uhum. estou em erro. Né? Mas no estilo dela identificas-te? É alguma. Assim, eu gosto da forma como ela fala abertamente das coisas, mas eu acho que isso, nós gostamos disso de qualquer pessoa, né? Todos Claro. falam abertamente sobre coisas que dão algum prurido. E sempre gostei da abertura dela, da forma como ela falava dos assuntos. Isto eu via para aí há 10 anos e ela falava abertamente sobre muitas coisas, nomeadamente a liberdade sexual e por aí fora, que era algo que eu acho que, eh, portanto, que agora acho que não faz assim tanto sentido, ou acredito que não seja uma coisa tão iminente, ou seja, não existe esse. Não sinto que exista esse problema agora entre nós, entre mulheres, esta parte da libertação sexual e de falar abertamente sobre aquilo que sentimos e por aí fora. Agora, acho que me aborrece um bocadinho esse tipo de tema, não vou mentir, mas na altura fazia muito sentido. Há 10 anos acho que fazia muito sentido, sim, falarmos da Devido à libertação época. sexual. Agora, por exemplo, acho que faz sentido falarmos da mulher ser constantemente objetificada, por exemplo. E pronto, mas isso sempre. Okay. Então, são as tuas opiniões. Não, em relação, Agora. em relação agora ao feminismo, pronto. Claro. Mas nem sequer me perguntaste nada sobre isso, mas acredito que Não, mas a maior questão agora seja a objetificação e a igualdade São temas que de tu salários. gostavas de abordar no teu stand-up? Não necessariamente. Não, mas, ou seja, acho que a igualdade se faz mais por não estar, por fazeres e não dizeres. Nós não somos aquilo que dizemos, mas sim o que fazemos. E é importante à tua volta fazeres, agires de acordo com o que tu pensas Claro. e tentar fazer alguma diferença. Acho que é melhor Ok. isso do que estar a fazer uma oração. Sem dúvida. E o outro humorista de quem também pensaste chama-se Pedro Durão. Sim, que é o meu Porquê? favorito. Porque esta não. Não só é o meu namorado, não é? Mas não é por isso. Sabes que há uma coisa muito engraçada que eu já muito, pá, desde que comecei no stand-up ou na comédia, pronto, eu sempre fui escrevendo coisas e por aí fora, né? E havia uma ideia muito peregrina que eu tinha, pá, desde mesmo do início, que era uma espécie de uma setup para um beat, pronto, que eu ainda não tinha a punchline. Não conseguia, não percebia. Certo. Não sabia qual que era. Porque é que Jesus Cristo esteve 3 dias na gruta? Portanto, eu queria. Porquê? Essa era a setup. Sim, era a setup. Eu assim, queria arranjar uma piada para isto. E a primeira vez que vi o Pedro Durão no online, portanto, foi online. Certo. A primeira vez que eu vi até foi ao vivo. Ele tem um beat também sobre isso. E que ele responde a isso e dá uma piada para essa punch assim, oh meu Deus, isso é tão engraçado. E ri-me bastante. Caraças, era mesmo, é porque ele está de ressaca durante 3 dias. Por isso é que ele sai ao terceiro, porque foda, já está a Eu acho que isso passar. está no graças a Deus, não é? Exatamente, foi a primeira vez que eu vi o stand-up dele assim, de forma mais consciente, acho eu, porque já o tinha visto atuar ao vivo, mas pronto, E ficaste apaixonado na altura? Não, na altura achei-o super interessante. Falámos de diarreia o tempo todo, por acaso estamos a falar precisamente de stand-up, que nós ficamos muito mal fisicamente. Não, epá,
sei lá, ficamos mal fisicamente. Portanto, não é só de intestino, mas o nosso corpo fica Ele diferente. falou um E bocado nós, disso assim, quando veio cá. e, de facto o nosso corpo mostra aquilo que nós sentimos às vezes e a ansiedade. Pronto. Dá para cagar muito. E foi disso que nós falámos. Depois, pronto, só mais tarde É que é se que começámos, reencontraram. sim. Mas, ou seja, Aliás, já começámos a eras trabalhar fã no Cabaré da Coxa como guionistas. guionistas, exatamente. Foi aí que nos conhecemos Não sei melhor. se não puder contar esta história, diz-me, mas Diz. há uma história engraçada sobre vocês terem começado a namorar relacionada com o amor à primeira vista. Pois, exato, eu Não sei estava-te a se dizer que podes a contar última ou vez. não. Posso? Acho Podes? que é na boa. O oficial, a data oficial, vá. Então, porque a primeira vez que ele. A primeira vez, não, a última vez que eu cá estive foi com o Pedro, que ele foi entrevistado no Amor à Primeira Vista, portanto tem 2 Uhum. anos, acho eu. Pá, aí 2 anos. Acho eu, não tenho a certeza. Vai fazer dia 14 de fevereiro, 2 anos. E eu estava com ele, até porque era o dia dos namorados, íamos passar juntos. Só que ainda não tinha havido um pedido formal de namoro. E depois daqui do Amor à Primeira Vista, fomos ali ao café ao lado do Califa, Aqui que é em mais Benfica. barato. Assim. Estava a dizer que tem boas santos de panado e foi isso que eu comi, no fundo. E pronto, ele pediu-me em namoro, só para ser aquele clichê mesmo dia dos namorados. E foi depois do Amor à Primeira Vista. Que é um nome perfeito Yeah. por causa disso. Já precavendo que eventualmente alguém pedisse em namoro Yeah. depois da gravação de um episódio, dei este nome. Muito fixe. Yeah, olha, por acaso Pronto, correu bem. primeiro pedido de namoro depois do podcast. Não sei se tenho que ir confirmar com outros convidados se Sim, acontecer tens de ver, eventualmente. tens de ver às tantas, sempre que alguém vier acompanhado e ainda não for público a relação. Não, por acaso acho que o Pedro foi o único que veio acompanhado. A sério? Acho que sim. Caraças. Não, mas fixe. Não, pá, sim, foi fixe, por acaso. Marcou-me, né? Na altura até falaste. Pá, ainda, também se, no opá, episódio, sim, mas mas... já não lembro do quê, mas Nem uma eu. provocação qualquer sobre o CC, provavelmente. É possível, sim. Mas vamos ouvir o beat da Fortune, Ok. aquele que há pouco estávamos a falar, e logo a seguir vais-nos explicar porque é que escolheste este cheiro. Ok. I had to then learn how to talk like a lady. Apparently, you cannot just go up to potential suitors and go, "What's up, Mark?" They don't like that. I had to dress like a lady because at the end of this was a debutante ball where all of us had to wear a giant white wedding gown. Yes, I had to wear a giant white wedding gown while my brother in a tuxedo walked me down the aisle, and then I had to curtsy to him. It looked and felt like I was marrying my brother, which is just a little too on the nose for North Carolina. Ora, então, isto diz respeito então à cerimónia onde ela será apresentada à alta sociedade, que não... E eu escolhi este beat porque, lá está, por aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é esta forma, esta coisa de quando estamos a crescer, muitas vezes estamos em situações desconfortáveis, é que nós percebemos que não é o nosso estilo, ou às vezes os pais querem incutir-nos valores ou tradições ou regras com as quais nós não concordamos. Muitas vezes cedemos, não é? Vamos à mesma, mas acho que com o tempo uma pessoa acaba por descobrir aquilo que é. E no caso da Feimster foi fixe porque a mãe aceitou e foi, Exato, e foi hoje em dia apoio, é assim, é uma das... presidente de Sim, é presidente. uma comissão qualquer. E ela não estava nada à espera disso, porque ela era super católica, pronto. E eu acho que gosto muito desta parte. Eu também tive uma educação muito católica. Assim, não que isto reporte para o meu caso pessoal, mas de facto agora pensando, se calhar chama-me a atenção esse beat, porque também eu fui obrigada a fazer muitas coisas que, sei lá, era muito católica e fiz a primeira comunhão, o crisma. Pronto, estava aqui a dizer, só me faltam 2 sacramentos, que é a extrema unção, que é a morte, e o casamento, pronto. E há outra ali no meio que eu não sei bem. Mas, ou seja, Antes do casamento tem que haver o pedido de casamento. exato, sim. Não é? Era a Mas- resolução para este ano, não é? vamos ver, Banana pode ser papai. que sim. Mas é esta coisa, às vezes nós Se sentimos calhar uma pressão... depois do episódio do Amor à Primeira Vista. Não vai ser, não vai ser. Mas acho que existe esse tipo de pressões e essas convenções que nós aprendemos quando somos pequenitos, nem sempre, acho que nos ajudam e que nos formam de alguma forma, e acho que é importante nós passarmos por situações que não são confortáveis e perceber que não é o nosso estilo. Claro. E depois
E acho engraçado também vermos epá, não sei, é algo que não se coaduna de todo com a pessoa. Estás a ver, sei lá, Uma... sim, Parece que não faz sentido, não é? parece que não faz sentido, Incongruência. sim. E eu gosto desse tipo, acho graça. Pronto, e identifico-me um bocadinho nesse sentido, em que era obrigada, sei lá, o padre. Eu às vezes cheguei a ir a um jantar, não estava o padre também. Os meus pais eram muito católicos, ia sempre à missa, ia à missa do galo, pronto, percebes? Claro. Mas ajudou-me a desenvolver o meu sentido crítico, acho eu, pá, e sempre, ainda hoje, quando ouço a missa, dá muito gozo, não, dá-me, acho pronto, acho inspirador para criar comédia, pronto. Muito bem. Vamos a Banana Papaya, que já Sim. falámos um pouco, mas queria perceber agora com estes espetáculos ao vivo que vocês já fizeram. Uhum. E entretanto, se correr bem, vou continuar a fazer esta situação do confinamento. Tem Pois, um sim. para 2 de Fevereiro, outro para 2 de Março. 2 de Uhum. Fevereiro já está escutado com o Bomba na Fofinha. Exato, sim. 2 de Março ainda não, acho que ainda não, não é? Não, ainda não está. O Rui Maria Pego, Uhum. certo? E a Tá ideia é quase. fazer mais se a pandemia deixar. Exato, sim. Nossa ideia Um por mês? era ser, sim, idealmente Pareceu-me por mês. esta boa. ideia dos dois. Foi isso mesmo. Só que de facto é difícil com as condições, não dá não dá para planificar muito bem Pois. o nosso ano, não é? Mas sim, eu gostava que acontecesse esse espetáculo dia 2, que está esgotado com a Bomba na Fofinha. Os espetáculos têm corrido muito bem, são sempre todos diferentes. Normalmente qual é a duração? Porque em videocast, podcast, vocês fazem 40 minutos, Se agora um estamos a bocadinho tentar menos, fazer um bocadinho menos, tipo meia hora, vá 40 meia hora, minutos máximo, mas no espetáculo é 1 hora e uma hora. qualquer coisa. Já chegou a 1 hora e meia, mas agora temos de encurtar. Tem Mas de a ser. ideia é mais ou menos a mesma, não há grandes mudanças para o espetáculo, ou tem momentos diferentes? Não, assim, é diferente, sim. Não só porque temos um convidado, essa Claro. parte é obviamente diferente. Mas acho que não somos. Estamos muito mais sem filtros. Pronto. O facto de saber que vai para a internet, há coisas Claro. que não dizes, vá. E o facto de. No palco, pronto, ao vivo, somos muito mais desbocadas, acho eu. Então não vou filmar, por exemplo, nenhuma dessas. Pá, não temos essa. Não fazemos tensões, mas às tantas, se calhar, mais cedo ou mais tarde isso poderá acontecer, mas não. Por agora não. Para um conteúdo exclusivo. Por agora por existem exemplo. coisas. Pronto, por agora existe o projeto, pronto, é no podcast, que está alojado no Baluco Beleza. Uhum. E vamos fazer uma série de episódios. Estreou este domingo, uma espécie da segunda season, não é? Pode dizer bem assim, mas pronto. O primeiro episódio do ano, vá. Bonitas resoluções, como é Exato, que e nós já não fazíamos desde maio para aí, ou desde março, não, desde fevereiro para aí que não fazíamos. Portanto, voltámos agora. Ajudou muito termos feito espetáculos antes, acho que ajuda sempre. Ajuda para evoluir, vá. E vamos fazer agora, vamos fazendo, vão tentando vamos fazer tentando fazer, sim. com a disponibilidade Sim, das salas. não é? exato. Epá, sim, E do público. e como dependendo também, porque nós às vezes as pessoas têm de pagar para trabalhar, não é? Nós não queremos pagar para trabalhar Claro. e dependemos também um bocadinho de patrocínios nesta altura para fazer os episódios em podcast, pronto. Que tiveram agora neste sim, primeiro, temos, não foi? agora temos. Por isso é que voltámos, pronto, Ok. para poder acartar com, porque, né, Claro, custa dinheiro filmar e pagar a quem, pronto, ao estúdio. Claro. E sim, mas sim, espero que corra bem e vamos atuar agora também. A ideia de espetáculos ao vivo já era uma ideia que vocês tinham também para essa questão de rentabilizar, ou já era uma coisa que vocês queriam fazer? Sim, tanto que quando nós acabámos a primeira season do Banana Papai, que foi em março, fevereiro, março, não sei muito bem, a nossa ideia era depois estar os próximos meses a fazer espetáculos ao vivo, pronto, Ok. durante o verão, começando em março e até. Só que depois, pronto, não vale a pena dizer. Pois. Mas veio o Covid. E a vossa primeira atuação ao vivo foi no Maxime, certo? Foi ou não? A nossa Estou primeira errado? atuação acho que foi na Fox, num evento da da Fox no mercado. O Rive Rouge, não é? Rive Rouge, exatamente, sim. Já me lembro. Depois está Esse foi- há um certezito na net. Sim, exato, sim. A primeira vez foi mesmo essa Ok, e depois a já segunda tinha que foi sido no Maxime. no Maxime. Na altura eu também fiz um episódio ao vivo no Maxime e vocês. Correu bem.
Sim, acho que sim. Fixe. É sempre Ah, diferente, mas é giro. sim, é diferente, é Eu, por diferente. acaso, eu gosto muito de fazer banana papai ao vivo. Por acaso, dá-me muito gosto. Gostas mais do que fazer gravado. Eu gosto dos dois. É diferente. Sim, é diferente. Não, assim, não dava para fazer 2 vezes por semana, por exemplo, ao vivo. Acho muito cansativo. Pois. Assim, uma vez por mês, uma vez de 15 em 15 dias, sim. Agora, pronto. E muito a parte não. do convidado, como é que funciona essa dinâmica? O convidado está sempre? É só para certos momentos? O convidado entra no fim e dizemos só tchau. Não, não, mas entra na última meia hora para aí. Não, sim, nos últimos 20 minutos ou assim. E falamos um bocadinho. Basicamente Do tema. é incluir o Não é? convidado no tema, sim. Neste Claro que falamos um caso, bocadinho antes com ele, tipo, olha, vamos falar disto. sim. Desafiamos sempre o convidado a ligar a alguém, em vez de sermos nós, a ligar a alguém para fazer uma pergunta ou fazer uma cena qualquer engraçada. Vá. Ok. E neste caso já há limites para o próximo espetáculo? Ainda Não, ainda não. Nós por Ainda acaso têm tempo. temos sim, epá, mas por acaso nós funcionamos muito bem nisso. É muito fácil trabalharmos juntas. Acho que nos entendemos mesmo bem. E é muito fácil. Nós reunimos um dia antes do espetáculo, vá. Claro que depois, e pensamos no tema, nos Aham. limites, e depois cada uma pensa um bocadinho em Por si? casa, por si, sim. E no espetáculo, depois é só Fazer acontecer. fazer acontecer, sim. É muito, sim, por acaso E, é bem natural. e em termos de. Já falámos um bocadinho disto, mas queria só perceber, se calhar, se conseguis dar mais ou menos uma percentagem Uhum. do que é guionado e o que é improvisado. Ora, guionado é muito pouco, na verdade, muito pouco. Imagina, existe aquele formato, né, que nós já temos, que é o limite máximo, limite mínimo, homenagem, conclusão. Pronto. Claro. E depois há temas que nós vamos falando, isto era fixe falar disto, isto e disto, e pomos só tópicos. Tópicos. Não desenvolvemos. Às vezes nem queremos que a outra desenvolva para não. Olha, não quero, só quero ouvir lá. E no meu caso, eu às vezes. Para ser surpreendido. Sim, Ok, sim, fixe. nós gostamos, nós não. Houve um dia que repetimos o tema do. Foi no Maxima até. Que repetimos o tema da noite anterior e não funciona tão bem. Nós precisamos mesmo de estar de um tema tema novo. novo e de explorar outras coisas. Porque às vezes vamos para sítios não estávamos à espera e é muito em palco que isso acontece. Às vezes é completamente imprevisível. Às vezes temos um formato, um guião e não vamos nada Claro. para o guião. É um bocadinho de acordo com o que sentimos. Às vezes sentimos que isto afinal não tem graça. E vamos pensando em outras coisas. Mas temos alguns tópicos e pronto, é muito por aí. Diria que é para aí 20% guionado. Ok, temos uma rubrica aqui no podcast, não sei se te lembras na altura Sim. em que vieste com o Pedro. Uhum. Basicamente, o convidado conta sempre a história de como é que conheceu o Ricardo Araújo Pereira. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Ora, eu acho que a primeira vez que o vi ao vivo, não sei se foi. Bem, mas acho que sim. Foi no curso de escrita criativa que eu fiz há uns anitos, 3 anos para aí. Não foi há Ok. muito tempo, por acaso. Ou seja, eu já, claro, né? Às vezes passava, às vezes uma pessoa reconhece da cara e diz olá, diz só assim aquela. Certo. Né? Mas a primeira vez que eu estive mesmo mais assim com ele ao vivo foi no curso de escrita Qual é que era criativa. o curso? Chamava-se mesmo curso de escrita criativa na escola online do. Espera aí que eu vou me lembrar do nome. Força? Do escritor. Ai! É ali fica em Campo de Ourique. Já sei. Escola Já sei. online, escola de escrita online. É assim. Só que não é Escrita online. criativa online. Sei. Exatamente, só que não era online, Lá era. é assim um sítio. É o que tem Carmelo, Luís Carmelo. Sei, tem é o assim umas escritor. escadas. Exatamente, é uma sítio, cave. Uma cave, basicamente. E foi aí que eu conheci o Mirama, por exemplo, por acaso. Ok. O Mirama e o. Também fui a uma dessas sessões Aliás, o com o Ricardo. Guardanapo. Conheci Os os Guardanapos, Guardanapo aí. que se formaram lá. Sim, exatamente. Numa com o Salvador Martinha, se não estou em erro. Estavas lá? Não, eu fui a uma. Mas ele sabe tudo. Ele tem espiões em todo lado. Já ouvi a história dos Guardanapo algumas vezes, mas eu fui a uma com o Ricardo, mas foi muito mais recentemente que isso. Foi para aí há Ok. 2 anos, talvez. Pronto. Foi lá que já o tinha convidado para vir ao podcast, mas mais oficialmente. Foi Pois, lá por acaso.
Por acaso, aquilo era um curso fixe, porque havia essa proximidade com, Sim, é um espaço com os pequeno, oradores. Sim, reduzido, dá para ter ali uma sim, só intimidade era, que não dá era noutro pouca sítio. gente. Na altura Exatamente. já parecia que havia Covid, né? Não estou brincando. Não, era uma sala pequena até. Íamos para aí uns 15. Tu tens uma história que eu não sei com quem é, mas disseste numa entrevista, que é: um dia conheci um ídolo meu da comédia, enquanto falava lancei um perdigoto em forma de bola de sabão, que andou a parar, Yeah. a pairar durante a nossa conversa rápida. Sim, foi Bruno Nogueira. Eu estava com esperança quando disse, esta é a história do Ricardo. Não, foi à beira foi no São Jorge. Olha, já nem. Pronto, acho que foi era um sol qualquer de comédia, acho que até era do Fábio Porchat. Não estou em erro. Quando ele veio cá Yeah. atuar, certo? E pronto, e foi aí que eu conheci. Na altura estava a fazer também Olha, estava a fazer um vídeo para o Antissocial, que foi um programa que eu apresentei Com o Rui Unas, com o Rui na SIC Unas, sim. Radical. E pronto, e foi aí que eu falei com o Bruno Nogueira um bocadinho. Não lembro de nada, só me lembro de meter. Do perdigoto. Yeah. Assim, bola de sabão, chamemos-lhe assim. Ok. Vergonha. E por acaso achei uma coisa curiosa, estavas a relembrar do Antissocial, encontrei que tiveste um programa que também falava um bocado de stand-up comedians internacionais. Que era Pois, o ilustre engraçadinho, muito oh meu bem. Deus, para onde é que tu andaste? Isso YouTube foi, encontra-se tudo. por acaso, Que assim, era mas na isso, Speaky TV, na Speaky TV, sim. que acho que já não existe. Não, acho que não, Que é do já não Alvin. existe. Era do Alvin, sim. Exatamente. Opá, Depois aquilo sim, passava na SIC Radical, não era? Ou não, não? Não? O Speaky TV não tinha uma cena na SIC Radical? acho que não, Então era só YouTube? Era só mesmo YouTube, sim. Ok. Por acaso Tinha essa era, impressão então, não sei. era, por Devo estar a acaso, confundir. na altura não era no YouTube, aquilo era mesmo como se fosse um canal, pronto, um site que se chamava Speaky TV, onde eu fazia alguns conteúdos, eu e outra malta. E era um bocadinho cobrir os eventos do Alvin, que eram muitos, não é? E pronto, e também houve esse programita com poucos episódios e muito antigo, atenção, porra. Muito antigo, sim. Muito antigo mesmo. Mas então, para quase a terminar, assim, dentro da área do humor já fizeste várias coisas, como até agora referimos duas delas. Já falaste da sitcom, ou uma série, como queiras chamar, Banana Papaya, stand-up. O que é que gostavas mesmo ainda de fazer dentro do humor que ainda falta fazer? Na boa. Bati aqui no microfone. Não, sem problema. Não se sente, não é? O que é que eu. Olha, eu gostava, lá está, gostava de fazer stand-up comedy e arrasar uma noite, pelo E menos. gostares de. Pá, da tua assim, a vez prestação, em é que eu arrasar, eu vou-me embora, nunca mais faço. Para serem grande. Sim, pá, gostava ainda Ou de. seja, quando as salas tiverem. As noites de comédia voltarem. Não me importo com pouca gente, nunca me importei. Não, há Não, problema mas com pouca agora, em gente. princípio, durante se houver Sim, é confinamento, difícil. não é? Yeah. Deve estar fechado, mas depois disso, achas que estás pronta para regressar? Não queres dar não estou não queres dar pronta. um período? Não Sim, quero. Sim, exatamente, não Ok. quero dar um Sem período. pressão. Imagina, se alguém me disser, olha Rita, queres fazer 10 minutos daqui a um mês, não sei onde, eu penso, se durante uma semana, mais ou menos, ao penso de 2 dias, para ver se quer ou não. Mas assim, normalmente às vezes o desafio tem de vir de fora. E Ok. depois sim preparo-me para isso. E por acaso, durante a quarentena anterior, não a futura, com a Cátia Domingos, ela disse que depois ia experimentar fazer É stand-up. sério? Gostava E muito de ver. e nunca mais falei com ela, portanto não sei se isso aconteceu, mas acho que não. Ela pelo pode ser menos não. como eu, é que esta coisa de vou fazer e depois. Ela disse na altura, até antes do confinamento, estava mesmo, acho que já tinha quase marcado. Pá, que E fixe. depois não foi, e entretanto não Gostava sei. muito de a ver, gosto Tenho muito dela. tenho que ir saber novidades sobre isso. Sim, também eu, olha, por acaso ela estava lá no Zebras quando eu. Quando atuaste. Ai, que horror, meu Deus, nem quero pensar nisso. Bom, mas. E ela disse: olha, gostava muito de fazer, porra, acho que é bem difícil, não sei o quê. E ela assim, porra, então, Cátia, estás a falar comigo como se fosse a primeira vez. Sim, não, estou a brincar. Mas sim, eu senti que ela tinha vontade de fazer, só que não tinha ainda coragem, foi o que ela disse. Pois, exato. Eu Também estou a fiquei dizer, com essa ideia. porque ela disse, a coragem, parece que a forma como eu estava a falar parecia que era a primeira vez que estávamos a falar uma com a outra. Ai, é preciso Certo, tanta percebo. coragem, mas não, era. Pronto, esquece. Mas então, em termos de conteúdo, ou seja, disseste que tinhas muitas ideias para produzir conteúdos. Sim, tenho. Algum que queiras, por exemplo, digamos, 2, 3 anos, estou a dar um prazo, mas pode ser mais alargado, que gostavas mesmo de fazer? Sim, acho que sim. Há pelo menos que eu hei de fazer o piloto. Ok. Uma série, portanto.
Sim, é uma Talvez. série. Pode-se dizer. Uma série, ou seja, vários episódios. Sim, é uma série. Que ao princípio, meio e fim, portanto, sim, é uma série. Não, porque eu estava a pensar numa Sim, é um minissérie, uma coisa Certo. mais pequenina. Pronto, vou tentar fazer um piloto. Vamos lá ver se é desta, caraças. Não, é que uma pessoa tem tantas e tenho, mas nós de facto temos às vezes de nos focar numa. Não vou focar naquela da bomba de gasóleo, porque é muito. Estação de serviço, não é? Exige muita coisa, estação de serviço, sim. Mas. Isto para dizer. Pronto, caga nisso. Eu ia dizer Não, da diz. estação de serviço. Eu gosto das bombas, porque eu por acaso vim, antes de vir não para aqui, explicaste, demorei um bocadinho mais porque eu fui à bomba, pronto, e eu fui beber café. Mas é porque ninguém pertence àquele sítio e toda a gente lá para, e eu gosto desse conceito das pessoas estarem em movimento. É bom Estou a sinal, perceber. bem, ainda bem que fiz este parênteses para não dizer nada de jeito. Em relação, sim, quero fazer, mais tarde ou mais tarde, tenho de fazer o piloto. Sim, um uma conteúdo forte coisa, para o YouTube? Estás a Sim, pensar? estava a pensar nisso por acaso, sim. Acho que sim. É pá, sim, mas ao mesmo tempo, estás a ver, não me vejo. Eu acho que é preciso ter uma confiança muito grande para fazer um canal com o seu próprio nome, fazer conteúdos. Não sei explicar, acho mesmo. A sério? Acho. Porquê? Pá, não te sei Não- explicar. É muito. Eu nem te sei Acho que explicar muito bem. todos os Eu comediantes tenho têm. mesmo esse. Se Sim, pensares um bocado nisso, não é? eu Quer sei. dizer, todos. Não todos, mas, Sim, nem mas todos. aqueles que produzem conteúdos assim para a net Não têm, sei, não é? o que eu sinto é porque é que eu. Será que isto é interessante? Estás a ver? Tipo, Então, porque mas é que se não for interessante, as pessoas escolhem não ver. Pronto. Eu sei, Ou sim. veem uma vez e depois deixam. É Mas, isso, mas é. tudo bem, não é? Podes ter na mesma. Pá, sim, sim. Mas é preciso de facto alguma autoconfiança para fazeres um projeto Eu percebo. teu. Demorei algum tempo para fazer o podcast, mas o podcast, o Coisitas Rita, pronto, eu sinto que é muito mais relaxado, porque, Claro. pronto, sei lá, é só voz, é só partilha de pensamentos e ideias, mas assim, fazer um conteúdo mesmo com a tua cara, por ti, Aham. com a tua cara, pronto, enfim, sim, com o teu nome, pronto, não sei, Mas exige gostava, mais por acaso, acho que autoconfiança. tinha jeito assim, para um conteúdo de YouTube forte, meio improviso, talvez. Também já fazes o Banana Papaya, mas assim, uma cena, não sei, Yeah. terias. Sim, O conceito é contigo, não é? sim, eu Mas tinha pensado acho que sim. Assim, uma cena. a ver se o faço. É estúpido estar aqui a falar de uma coisa Claro. sem dizer nada, né? Sim, mas pronto, Pá, e não, às vezes não eu dês a ideia. fico Sim. fodida depois comigo, que é, então estou aqui a dizer e depois não faço. Às vezes uma pessoa diz quase para se obrigar a fazer também. Não, mas então, Mas não funciona comigo. Tem de vontade ser um de, compromisso maior comigo próprio. vontade de regressar à televisão ou à rádio. A Zero. rádio sim, sim, rádio sim. Eu gosto muito. E televisão também, não é uma coisa que feche de todo. Eu gosto das duas coisas. Mas gostava de me focar em comédia, sim. E agora em tirar alguma coisa de stand-up e fazer se calhar um piloto. E depois o resto espero que virá. Estas são as resoluções da Rita para este ano. Sim. Stand-up, piloto. É pá, porra, sim. Não. Sim, digamos que sim. Vamos tentar, pronto. Sem Não tinha pressão. pensado nisso, obrigada. Não Não, tinha não. ainda feito as resoluções deste ano, mas Rita, muito obrigado Obrigada. por teres vindo aqui ao podcast. obrigada. Eva. Muito boa sorte agora com Banana Papai ao vivo, Obrigada. quando acontecer, espero que aconteça. Entretanto, procurem a Rita nas redes sociais, Sim. Instagram, Twitter Obrigada. e Facebook não deves usar. Não. Podem também seguir Banana Papaya Banana no Instagram. Papaya. Ainda há bilhetes para dia 2 de março com o Exato. Rui Maria Pego. E pronto, sejam atentos. Exato, até porque pode haver eventualmente mudanças de datas, Pois esperemos que não, pode, mas sim. se existirem, Sim. sigam a Joana Gama e a Rita Sim. Camarneiro. E Joana Principalmente Gama, a era o que eu ia Rita, dizer mas também. Joana Gama, Não, sim. sim, as duas. Nas redes sociais que depois logo descobrem para quando é que foram alteradas, se acontecer. Uhum. Para terminar, ouvimos sempre mais um beat, neste caso da Fortune Famster, de quem escolheste falar hoje. Fui eu que escolhi, neste caso, mas é assim que terminamos. Portanto, Rita, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. I am a big fan of the restaurant Hooters, obviously, because why would you not be? It's a pretty great place. The waitresses there are pretty awesome because they get a little skeptical about people who come in there and ask to buy one of their outfits, and they get especially suspicious when that person is me. I went into a Hooters and I went up to the waitress and I was like, "Hey, I'd like to buy one of your shirts." And she's like, "What size?" I was like, "Duh, small." She's like, "Well, they run kind of small." I'm like, "Psh, even better, let's do this." It's my goal in life to buy the entire Hooters outfit and just go into a Hooters and start waiting on tables.
You know, I just like get on those shorts. I'm like, oh my God. Put them on, my gut's hanging out. These like 4 dudes are sitting there watching football, and I come in there, they're like, what the No. No. I didn't order that. Like, you don't want some chicken wings? O Humor à Primeira Vista é um podcast da ESCS FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do Jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho. O genérico foi feito pelo Ruben de Freitas e o Luís Batista, que também é responsável pelos jingles que ouviram. E quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As fotografias deste episódio são do João Pedro Moraes, o vídeo é do Miguel Moreira e do João Pedro Moraes, a ilustração deste episódio é do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Podes seguir o podcast no Instagram em @humoraprimeiravista.podcast. Podes também me seguir a mim, Gustavo Rito Carvalho, e no Twitter, Gustavo Rito Carvo. Subscreve o Humor à Primeira Vista na tua plataforma de podcasts favorita. Basta procurares Expresso-Humor à Primeira Vista. Avalia o podcast, deixa comentários. Isso ajuda-nos. Obrigado por ouvires este episódio. Proteste a ti e aos outros durante este novo confinamento. Eu continuarei a estar por aqui, quinzenalmente às quintas. Até um dia.